Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Na paz, na tranquilidade? Estou aqui para mais um material de complementação escolar da semana de 19 de outubro. Eu sou o professor Orlando Otero, professor da oitava CRE, professor de Geografia. Vamos falar um pouco sobre a questão da relação entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Isso retrata lá na época do chamado Pacto Colonial. O que foi o Pacto Colonial? As metrópoles europeias, exploradoras, organizam o espaço interno de suas colônias e retiram tudo que as colônias pudessem oferecer. Por isso que esses países europeus se tornaram, de uma certa forma, países desenvolvidos, devido a um processo de colonização que ocorreu inicialmente na América e posterior no continente africano e no Sudeste Asiático. Para falarmos sobre isso, tá? Nós vamos dar uma olhada no chamado Índice de Desenvolvimento Humano. O que significa isso? É um ranking para estabelecer quais são as melhores qualidades de vida. Nós temos aqui os melhores índices de desenvolvimento humano, tá? E vamos dar uma olhada em 2017. Quais são os primeiros? Os primeiros, os mais altos do mundo. Noruega, lembrando a vocês que quanto mais próximo do número 1, do inteiro 1, significa que a qualidade de vida é excelente. Quanto mais longe, a qualidade de vida ela é razoável ou ruim. Então, nós temos aqui em 2017 a Noruega, primeiro colocado, a Austrália, segundo colocado, a Suíça, a terceira colocada, a Alemanha, a quarta, a Dinamarca, a quinta, e Singapura, um país que está localizado no Sudeste Asiático, que é mais ou menos o tamanho da região metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e os municípios que estão ao redor do Rio de Janeiro, esse é o tamanho de Singapura, e Singapura está entre os 5 melhores IDHs do mundo. Então, a questão... A primeira atividade, na letra A, nós temos os 6 países que ocupam os primeiros lugares do ranking mundial em 2017. 4 estão localizados no continente europeu. Quais são os valores que apresentam? O continente europeu, Noruega, Austrália, Oceania, Suíça, Alemanha e Dinamarca. Singapura está localizado no Sudeste Asiático. Essa é a questão letra A da primeira atividade. Depois nós vamos aqui para a letra B. Por que muitos países europeus apresentam altos valores de DH? Explique com suas palavras. É uma série de fatores, gente. Fatores históricos e fatores também da atualidade. Eu vou destacar alguns. A colonização da América e da África e da Ásia foram fundamentais para a acumulação de dinheiro ao longo do seu contexto histórico. Outra situação, Revolução Industrial no continente europeu. Foi fundamental o grande desenvolvimento tecnológico, inicialmente começou na Inglaterra e posteriormente espalhou-se por toda a Europa. França, Bélgica, Holanda, Noruega, Suíça, Alemanha, Itália, então Espanha. Então ocorreu uma expansão dessa revolução industrial. E outra coisa também fundamental, que os governos, eles fazem políticas para a sociedade. Os governos estão comprometidos com a sociedade. Os governos querem dar uma melhor qualidade de vida para as suas sociedades. Então, todos os investimentos que os governos têm, eles aplicam na sua sociedade. Na segunda atividade, nós temos 2 charges. Tá? Uma primeira charge, podemos observar que aqui nós temos 2 situações. Seria representando por Portugal e Espanha. Então, nós temos o seguinte, o número 1, a primeira charge, o que ela representa? O colonialismo na América. Esse colonialismo na América, quem foi o protagonista? Quem foram os principais colonizadores da América? Portugal e Espanha. Depois, mais tarde, vieram os ingleses e os franceses. Mas quem dominou, só você observar o continente sul-americano e você observar a América Central e o México, são idiomas espanhol e o Brasil, idioma português. Estados Unidos e o Canadá se fala basicamente o inglês
E no Canadá tem uma pequena porção que se fala o francês. Tá? Então, quem protagonizou toda essa ocupação do continente sul-americano e da América Central foram os espanhóis e os portugueses. Tanto é que essa América é chamada de América Latina, porque foi colonizada por povos de origem latina, portugueses e espanhóis. A segunda charge, tá? Nós observamos o continente africano. E ao observar o continente africano, nós vemos um novo processo de colonização. Só que esse novo processo de colonização, ele é denominado de neocolonialismo. Vocês sabem que o prefixo neo, qualquer prefixo neo significa novo. Então, nós temos aqui o novo colonialismo, ou seja, a partir do século XIX e século XX, potências como Inglaterra e França, Portugal e Espanha assumem o continente africano. Porém, nós temos como sendo os principais colonizadores Inglaterra e França. Dominam basicamente o continente africano. Com qual objetivo? Retirar tudo que pudesse ser oferecido para os povos europeus. Bem, gente, encerro minha participação aqui. Faço material de complementação escolar. Fiquem bem e até o próximo Olhar Geográfico. Tchau, gente!